Olá pessoal, nós do Coletivo Gapfio passamos para desejar boas festas de fim de ano. Pedimos que se inscrevam nos canais do YouTube, A Bia Yala, Orientações Filosóficas, Leitor Subversivo e Gap Filosófico. Esta mensagem é um oferecimento Economia Participativa e Bit em Moeda Social Virtual do Brasil. Fiquem atentos aos recados na nossa comunidade e nos acompanhem nas outras plataformas e redes sociais como Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, Twitter. Todos os links estão no canal principal do Gap Filosófico na aba Links Anexados. Considerem tornar-se membros do canal e apoiar nosso coletivo como um todo. Acompanhem a dinâmica dos nossos grupos de estudos que estão sendo constantemente atualizados. Nosso lema é filosofia como uma maneira de viver. É isso aí, galera. Finalmente estamos ao vivo aqui nos canais Gap Filosófico, no canal do Leitor Subversivo, para apresentar do que se trata o nosso coletivo aqui, o Gap Fio. Estão presentes aqui Ludwig, do canal A Bia Yala. Já peço que você se inscreva no canal A Bia Yala 345, porque a Bia Yala tem uma porrada aí no YouTube, né? Então a Bia Yala 345. No canal do Leitor Subversivo, no canal Gap Filosófico. O Igor até agora não apareceu, talvez acho que não vai aparecer, mas de toda forma se inscreva aí no canal dele, Orientações Filosóficas. E a intenção aqui é mais apresentar do que se trata aqui, os nossos intuitos, as nossas abordagens, as nossas atividades, com que cada um trabalha, como é que a gente procura integrar esses trabalhos aqui sempre de uma forma livre, mas ao mesmo tempo cooperativa, né, para potencializar um movimento que é autônomo, que baseia-se praticamente em, fazer uma abordagem crítica sobre vários aspectos de produções civilizatórias que envolvem filosofia, ciência, metodologia científica, epistemologia, antropologia, sempre dentro de uma abordagem radical, no sentido de ir à raiz da formulação desses saberes e conhecimentos, desmistificá-los, né, e sempre trazê-los para uma perspectiva anti-hegemônica no sentido de enfrentamento dentro da perspectiva majoritária colonial, que, de certa maneira, fomenta todos os paradigmas hegemônicos estabelecidos que causam exclusão, como, por exemplo, parâmetros econômicos ligados às performances, digamos assim, da hegemonia econômica vislumbrada pelos moldes capitalistas. É um dos pontos de combate, além de vários outros que a gente suscita aqui. Cada um tem a sua afinidade, a sua especificidade. A gente tenta integrar isso, né? Aí quem quiser falar primeiro sobre o seu projeto aí pode ficar à vontade, né? Ludwig, Leitor, né? Falar um pouco sobre como surgiu, qual é a caminhada, quais são as integrações, como é que veio parar aqui nessa nossa união aqui no coletivo, falar sobre como trabalha. Ludwig, quer começar a falar? Ou quem deseja? Oi, tudo bem? Aqui o Ludwig, canal A Bia Yala. Como bem você falou, Alberto, é bom pensar sempre que é o 345, porque tem inclusive a TV A Bia Yala. Na verdade, é uma rede, né, de comunicadores indígenas, camponeses, comunitários, né, que abriram diferentes frentes comunicativas com esse nome A Bia Yala, né? Então tem na Guatemala, tem no México, tem no Peru, na Bolívia. E aí, justamente quando eu, em 2013 em adiante, eu comecei a perceber que existia isso, e percebi que não havia um canal A Bia Yala Brasil, né? Aí que eu decidi fazer, eu vou abrir um canal A Bia Yala Brasil, que faz justo, inclusive, dentro do movimento indígena, para que nós que somos indígenas de outras regiões dessa geopolítica latino-americana, está fazendo trabalho junto também com parentes e não parentes dentro do território, né? Brasil, né? A mim o que me interessaria um pouco é saber uma das coisas principais, né? Nosso modelo de organização em termos econômicos financeiros, né? Criar uma espécie de um fundo de comunicadores, de
Para nós temos, por exemplo, que nem aconteceu ontem com a gente aqui, que a gente foi assaltado, roubaram o celular, a gente não tem uma condição econômica de dizer, já vou comprar um celular agora, né? Como a gente pode desenvolver esse fundo de colaboração mútua entre os canais, né? E a outra coisa também sobre os conteúdos, né? O canal Abya Yala, embora ele seja, digamos assim, formalizado como se fosse um canal indígena, mas ele não é apenas indígena, ele trabalha também desde outras frentes, mas que dialogam também com as questões indígenas, tanto em termos legais e principalmente dentro da questão climática ambiental, né? Então, os projetos que o canal já está querendo desenvolver para 2024 é justamente intensificar mais esse tipo de conteúdos, inclusive desde o âmbito pedagógico, por exemplo, educação ambiental para crianças, para professores da Fundamental 1, por exemplo. Isso aqui, inclusive, com alguns colaboradores do canal, a gente já tem conversado de fazer isso e promover isso, né? E, por exemplo, dentro da área filosófica, também promover esse tipo de pedagogia para começar a atingir crianças e adolescentes, né? A gente está apostando muito, ultimamente, devido aos embates políticos sociais, numa geração com um pensamento diverso, com um pensamento mais um contrapensamento. Eu falo assim de um contrapensamento hegemônico, né? Porque muito se fala das problemáticas que existem em todos os níveis que eu já citei antes, mas poucas propostas, né? Poucas propostas, né? Então, uma das propostas que o canal tem é justamente começar a criar esses enlaces pedagógicos para começar a atingir uma população, inclusive, e esse tipo de conteúdos não chega, né? Mas aí, justamente quando nós começamos a pensar em projetos, a gente, a primeira coisa que pensa, como que nós vamos saldar essa lacuna de poder criarmos um modelo de autofinanciamento da comunidade, do Capifio, né, neste caso, né, como uma forma como se fosse uma mutual de comunicadores, né, um apoiando o outro, cada um com seus conteúdos. E a partir desse fundo, digamos assim, com esse fundo poder alavancar os nossos projetos, né? E também em termos de práticos, né? Em termos práticos, no caso do canal Abya Yala, está pretendendo estar mais, inclusive, em campo, né? Isso, para estar em campo, por exemplo, como eu fiz a viagem para Brasília, denunciando o que está acontecendo lá, naquela região do Santuário dos Pajés, ali no Noroeste. Acho que vocês devem ter visto alguns dos links que eu fui postando, inclusive na minha rede Facebook e no Instagram. Começar a estar em outros lugares onde as coisas estão acontecendo, dentro dessa linha de pensamento em relação a meio ambiente, ecossistemas, crise climática, etc. e tal, né? E aí a gente também precisa de ter esse fundo para poder custear o quê? Transporte, minimamente. Por exemplo, eu estou pensando aí para o Recife. Agora, não sei como que eu vou fazer, mas agora com o que aconteceu, acho que vai me atrasar um pouco, né? Porque ali no Recife, e acho que o Alberto sabe bem, tem a questão da Mata Atlântica aí no Recife mesmo, acho que dentro do município, que queria ser desmatado para a construção de uma escola militar. Então, o que o canal pretende fazer? É estar ali e mostrar do mesmo modo que o canal fez quando esteve em Brasília. Só que para poder alavancar tudo isso, por exemplo, eu tenho outra viagem para São Félix do Xingu, para ir lá mostrar a questão dos parentes indígenas, que todo dia que estão sob ataque, né, está lá também, né,
Enfim, propostas nesse sentido de propostas práticas, de estar no campo prático, nos lugares onde está acontecendo essas imperícias, né, digamos assim, e os projetos no âmbito pedagógico, né? Começar a abrir, não sei, dar aulas sobre meio ambiente, legislação. Eu tenho tudo isso aí, eu tenho arquivos completos sobre legislação completa sobre o meio ambiente, dentro do que o Brasil, inclusive historicamente, desde quando começam os primeiros códigos florestais e tal, né? E isso é bom, porque as pessoas precisam entender essas coisas, precisam saber, precisam se informar, porque a informação não está chegando como a gente pensa, e às vezes ela é muito medíocre, muito trivial, ele não vai nas causas, né? E a população está um pouco sedenta de saber disso, porque de onde que vem uma crise climática? Por que uma crise na questão dos territórios, a violência, né, em relação aos territórios, como está acontecendo, né? E essa é a proposta que, pelo menos, o canal tem em função desse tipo de temáticas, né, para ser levada de uma forma mais ampla. Aí, ao mesmo tempo, a gente quer saber como que nós vamos organizar para ter esse fundo, para nos apoiar entre nós e poder também chamar outras pessoas para que venham apoiar, porque acho que os outros canais, com o passar do tempo, começam a se interessar pela comunidade do Gap-Frio, a gente pode ter, inclusive, uma dimensão ou alcançar mais pessoas, né? Que os algoritmos também comecem a colaborar, a gente precisa monetizar os canais também. Enfim, mais ou menos isso que eu queria trazer aqui a conhecimento de vocês, né? Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, não sei, fiquem à vontade. Desculpa aqui que eu estou pensando duas coisas ao mesmo tempo, porque eu estou pensando também que eu preciso arrumar um celular urgente, porque um celular para mim ajuda para os parentes que não têm condições. Eu ajudo muitas pessoas que são indígenas, que moram nos lugares que não têm, às vezes, nem internet, não sabem escrever uma autodeclaração, às vezes precisa escrever algum texto em termos legais, né? E não é todo mundo que se propõe a ajudar desinteressadamente. Não dá para cobrar nada para essas pessoas que vivem em situações piores do que a gente. Eu sei disso, né? Lá em Brasília, eu vi ali que as condições são muito precárias, muito, 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 muito precárias. Então, às vezes, o canal está aí para fazer a denúncia, para mostrar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, para dar esse apoio em termos legais, né, jurídicos e comunicacionais, né, para mostrar para as pessoas o que está acontecendo dentro dessas temáticas que eu coloquei, né, que é a temática indígena, camponesa, periférica, etc, né, e que linda com as questões ambientais também, e também dentro do meio ambiente urbano, né? Que as pessoas, quando você fala de meio ambiente, todo mundo olha para a Amazônia, né? Então a gente fala de meio ambiente também, nós que estamos nas grandes cidades, né? Precisamos melhorar nossa qualidade de vida ambiental, justiça ambiental, como eu chamo. Enfim, pessoal, aí eu passo a palavra, sim. Deixa eu só dar uma palavrinha antes de passar a palavra para outra pessoa. Eu vou deixar para falar do meu projeto, digamos assim, entre aspas, né? Eu nunca consigo ver o canal, não, na verdade, o Gap Filosófico como meu projeto, porque se não fosse a ajuda de várias outras pessoas, acho que isso nem existiria, e não existiria nem essa cooperação. Eu não teria conhecido o Ludwig, eu não teria conhecido o Leitor, eu não teria conhecido o Ricardo, eu não teria conhecido o Igor, se não fosse a colaboração de outras pessoas, entende? Então, eu só queria falar algo sobre o processo coletivo. O processo coletivo, às vezes, ele é complicado, sabe? A gente já tentou se integrar com outros processos coletivos e, às vezes, sei lá, não é nem por uma questão não é nem por uma questão moral, comportamental, nada disso, mas por conta de uma forma, de uma produção de subjetividade que as pessoas se acostumam a produzir, que dificulta, às vezes, a cooperação coletiva. E a própria cooperação coletiva, de certa forma, ela pode produzir determinados vícios também, né? Não é porque a coletividade ela precisa ser priorizada
ela pode ocorrer de toda e qualquer forma, dentro de uma perspectiva impositiva, por exemplo, né? É preciso cuidar desse processo coletivo de forma que a gente possa parar determinadas arestas, né? Diferenças vão existir, divergências políticas vão existir. A gente tem que saber se existe um caminho ou caminhos ou objetivos em comum que vale a pena a gente, digamos assim, se integrar em determinadas camadas. Porque a gente não precisa, de certa maneira, ser confluente em tudo, né? Mas a gente precisa ter um senso de pertencimento, de compartilhamento de espaço que seja interessante e durável o suficiente para poder a gente seguir junto nessa caminhada. E às vezes, dentro do processo coletivo, às vezes isso não se torna mais sustentável. E aí é justamente no sentido que eu queria falar da chamada que o Ludwig fez para as pessoas integrarem o coletivo, né? Um dos pontos que são importantes aqui do nosso coletivo é que ele não tem um caráter centralizador. A gente não quer monopolizar o seu trabalho, a gente não quer integrar você dentro de um processo de assimilar o seu trabalho dentro do nosso trabalho. Primeiro que ele não tem essa característica, ele visa preservar a identidade de cada um, né? Lógico que dependendo das confluências ou não, a gente pode ver formas de trabalhar ou não, né? E uma das características, pelo menos, né, que eu vejo que o nosso coletivo tem é que ele visa visibilizar o trabalho de outras pessoas, independente se elas estejam integradas com o nosso processo coletivo ou não importa muito, sabe? A gente tem várias pessoas que trabalham dentro do nosso processo coletivo que não fazem parte do coletivo, mas que são, digamos assim, colaboradores, e nós colaboramos com o trabalho delas. Eu acho que esse é o intuito, né? A liberdade dentro de um sentido de respeito mútuo, né? De consideração pela seriedade do que a gente faz, apesar de que muita gente talvez não considere que esse tipo de trabalho independente seja sério o suficiente de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas grandes instituições, né? E aí eu deixo claro que a nossa proposta não é ser uma proposta contra-institucional acadêmica no sentido majoritário, né? Mas é ser veementemente crítica a ela, né? O tanto quanto for necessário, até onde for necessário, né? Porque é uma das causas de, digamos assim, de invisibilidade social, né? Pelo menos como eu percebo, né? É algo chamado como uma espécie de cerceamento acerca de um elitismo acadêmico que ainda é muito forte, né, dentro da academia. E aí teria uma série de questões que eu poderia falar acerca disso, né, referente à experiência pessoal, referente à experiência de outras pessoas, referente a vivências políticas, a uma caminhada de vida que eu também já tenho passado, mas aqui o intuito da mensagem aqui gravada do nosso coletivo não é essa, né? Qualquer dúvida você pode nos mandar recado, todos os links estão aí na descrição e etc, né? Ludwig falou da questão do financiamento coletivo. Tem várias formas de tentar organizar isso, né? A questão que eu vejo por muitas vezes é como a gente tentar de fato efetivar essa questão, né? A gente pode fazer, sei lá, uma vaquinha online, um apoia-se, né? Tem um clube de membros aí no canal que eu estava pensando em reverter justamente dentro de um processo coletivo, só que até agora a gente não tem um membro sequer ainda. Não é uma questão de responsabilizar as pessoas porque elas não estão ajudando, eu acho que também não se trata disso. Acho que um ponto importante é deixar claro que o nosso trabalho ele não tem um objetivo financeirista, né? Mas a gente precisa sobreviver, né? Porque por muitas vezes aqui, por exemplo, eu preciso às vezes passar o dia todo com o computador ligado e minha conta vem quase R$300, eu tenho que pagar a conta, senão eu não tenho como trabalhar e ajudar o pessoal, né? E aí não é uma questão de, digamos assim, vamos dividir a responsabilidade. Não, a gente tem que ter noção de quem pode dividir certas responsabilidades ou não. Mas assim, se você puder ajudar, é ótimo, porque faz com que a gente continue, digamos assim, de certa forma, fazendo o nosso trabalho de uma maneira minimamente satisfatória, porque é difícil você não conseguir ter o mínimo para poder sobreviver e fazer esse tipo de trabalho que já tem um caráter marginal, digamos assim, que está à margem de uma série de questões hegemônicas, não está institucionalizado, não está validado por grandes instituições, mas por muitas vezes é até mais válido do que esses processos, né? Quando você não tem o mínimo para poder sobreviver, você não tem um material adequado, você tem que estar preocupado se você vai pagar sua conta de luz ou se você vai botar comida na mesa, né? É complicado isso, se você vai ter que comer amanhã e etc e tal. Então, toda ajuda, né? Toda colaboração ela é bem-vinda. Agora, o nosso trabalho ele não tem o vislumbre de, digamos assim, de ficar rico, de ter um objetivo de um retorno financeiro, de trocar o nosso trabalho por dinheiro.
Não é disso que se trata. Agora, todo tipo de ajuda, todo tipo de... Inclusive, se você estiver vendo isso, né? Se você tiver um intuito de fazer investimentos econômicos que estejam aquém dos moldes capitalistas, esse coletivo é justamente um processo de enfrentamento dentro da égide econômica de propor uma revisão dos processos econômicos para além dos processos capitalistas, que não se sustentam mais. É isso que eu quero deixar claro, né? Então, dito isso, eu passo a palavra para quem quiser tomar a palavra aqui agora. O Ricardo, o Leitor, aí depois eu tento falar um pouco mais do canal Gap Filosófico. Quem vai? Leitor, fala. Aí, primeiro aí, Ricardo. Fala do EPA e do Economia Participativa. Não, fala você, Leitor, porque esse grupo é mais assim, articulado, né, do que o meu projeto é mais simples, vamos dizer assim, sabe? Envolve menos terceiras pessoas, né? Esse de vocês envolve bem mais. Vale, tu fala do teu canal, como surge, da tua caminhada política, etc., coisas afins. Ok, né? Então, primeiramente, o mesmo aviso de sempre, né? A forma e os elementos que eu vou escolher para narrar agora, elas vêm muito desse momento, então se diferencia de outras formas que eu contar a mesma história. Não é que nenhuma eu tenha inventado, nem tinha estudado, mas os elementos os que eu vou centralizar vai ser diferente, né? Como hoje é para falar, eu vou tentar fazer mais um levantamento, né? Já se passou aí mais um ano, eu acho que é a terceira vez que eu tive que falar mais ou menos dessa caminhada, né? Primeiramente, meu nome é Paulo, mas a galera me conhece como Leitor Subversivo, e como todos os apelidos foram dados a mim, e uma história que eu acho que eu quase nunca conto em vídeo, mas eu conto para as pessoas aqui, que esse apelido na batalha de rap, né? E ele permanece por causa que as pessoas agora, quando elas vêm dirigir algum ataque a mim, elas começam a se concentrar no subversivo, como se eu tivesse que atender a alguma demanda de algum significado subversivo. É algo muito legal, porque ela ficou com muita raiva, né? Aquela raiva, e dizem, ele se acha subversivo. Sou subversivo por causa que eu não atendi a uma posição ali, né? Ou por causa que eu basicamente porque eu consegui gerar alguma animosidade daquelas pessoas. E eu gostaria de assumir que isso me diverte, né? E não tem um significado que eu dei, ele ficou mais por isso, porque quando eu já tive sempre nesses projetos com grupos de estudo, abrindo grupos de estudo, aliás, o grupo de estudo FANOR veio alguns anos antes do apelido surgir. Ele simplesmente é aquele que permaneceu. Então, esse é o significado do nome. Eu gosto que as pessoas agora conseguem desviar mais dos ataques pessoais pro meu nome, e elas podem dar o sentido que elas quiserem, por causa que, como eu também considero que se eu definisse o que seria subversivo, eu deixaria de ser subversivo, e eu acho que a fúria quase pessoal torna ele aquilo que as pessoas tanto brigam, né? E vocês brigarem por isso é melhor ainda. Aí, eu sou anarquista, radicalizado há mais ou menos 10 anos, apesar de eu ter me interessado por política graças aos meus professores de história. Eu uma professora de história no ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, um ano em que chamavam a polícia pra gente e acusava a gente de estar traficando dentro da escola, o que nós não fazíamos, mas faltava bastante área, e andava com uma amiga minha que era filha de pastor no corredor, e a gente ganhou essas acusações. E aí começou meu interesse por política. Transferência para a nova escola, foi meu diretor que tentou fazer uma conversão minha ao marxismo, e ironicamente, ao tentar fazer uma conversão ao marxismo, ele ficava me dando o livro do Nietzsche. Então foi graças
alô diretor da escola de Descastre, doutor Anísio, que hoje eu leio Nietzsche, mas apesar dele, graças à escola anterior, então minha professora de história me apresentou ao anarquismo, eu já tinha uma simpatia anterior ao anarquismo, embora ainda teria outros contatos mais específicos além desse, nesse período, para assinalar essa aproximação. Aí, a partir desse momento, lá para 2013, com a explosão dos protestos, eu entro em contato com os primeiros grupos que me introduzem nos grupos de estudo. E é com os grupos de estudo que eu vou ter uma relação, tanto que a primeira e a organização mais duradoura em que eu participo, ela surge como um grupo de estudo aqui em Goiás, que é o GEA, Grupo de Estudo Anarquista, com os membros como Rogério, Débora, Bruno, vários Brunos temos aqui nessa organização, e nossa atuação acabou, e todos eles basicamente são professores, menos eu, né? A gente fez mais essa atuação no meio com questões de educação e pedagogia, apesar de termos algumas pendências na justiça por atuações em manifestações, né? E a partir daí, com esse foco maior, né, teve as ocupações de 2014 a 2016, em que as nossas escolas começaram a ser ocupadas, e graças à influência também, de novo, dos professores, aí tem essa importância grande dos professores na minha trajetória para a radicalização política, né? Aí teve essa influência dos professores e incentivo através de uma estratégia mais comum aos punks, que é a dos Zainers, a galera do Chile conseguiu fazer circular aqui no Brasil, graças à galera do Brasil também, né? As táticas e estratégias das ocupações, das revoltas dos pinguins, né? Das revoltas sobre a educação da juventude chilena. E foram eles, através desses quadrinhos, através desses designs, através também da atuação dos professores, e graças ao clima de revolta e insurreição do 2013 em diante, os alunos, tanto de São Paulo, quanto de Goiás, quanto de vários estados, ocuparam as escolas, e dentro das escolas a gente conseguiu, pela primeira vez, assim, em prática, viver certas coisas que ficaram constantes, né? Uma perspectiva pela educação, a gente meio que se autoeducava, a gente debatia vários problemas, e houve, lógico, muitas brigas entre aqueles que queriam professar várias correntes políticas diferentes. Então, esse clima pode ser responsável bastante tanto pelos meus vícios, quanto por qualquer virtude que eu tenha aí no meio de militância. E aí seguimos após as ocupações com a criação de grupos de estudo, em que eu entrei em contato com a obra do pensador Fanon e comecei a dialogar com os pesquisadores aqui sobre ele, e criei o primeiro grupo de estudo duradouro, né? Porque eu já tinha tentado realizar outras formas, ou já realizado outros grupos de estudo em plataforma, e eles se iniciaram mais fisicamente do que pela internet, mas pelo Fanon, pela falta de referências e de conteúdo em português sobre ele surgiu como um projeto realmente dentro do WhatsApp, num período em que eu não saberia dizer se havia muitos grupos de estudo ou esse tipo de iniciativa na internet, mas aí mas ele é a minha primeira experiência duradoura assim, na internet. E com isso eu já vinha compartilhando minhas pesquisas e minhas perspectivas sempre em várias redes sociais, e acabou que todas elas se unificaram pelo mesmo nick, pseudônimo, e como foi se desenvolvendo mais independentemente,
O que a gente tem agora é mais uma questão de encontros, de demandas, que não necessariamente partiram de um planejamento ou de uma vontade inicial, mas podemos dizer que o leitor subversivo também é obra das circunstâncias e das demandas, né? Aí eu resolvi, a partir de ano para cá, realizar as lives, e as perspectivas iniciais tinham uma vontade inicial de delimitar o que seria discutido. Essa questão de delimitar o que seria discutido, do que falamos, e agora eu poderia falar no plural, né? Não é mantida mais. Então, o projeto ele caminha meio que uma vida própria, e é uma questão a ser discutida mais ainda, a ser refletida mais do que seria no futuro. Começando a fazer as lives inicialmente pelo Facebook, depois pelo Instagram, as primeiras lives ainda, quando meu perfil no Instagram tinha umas 300 ou 500 pessoas. Houve uma mudança circunstancial radical aí, que foi a partir das últimas eleições, onde teve uma explosão ali de seguidores no Instagram, apesar da interação se manter a mesma, principalmente com dos tempos anteriores. Teve uma explosão maior de seguidores, e eu descobri, né, que as pessoas têm que havia alguma relevância, algum interesse no que eu estava dizendo e que eu estava produzindo. O canal do YouTube, ele é acidental. Ele surgiu por causa que teve um problema técnico já com o Instagram, que não conseguiu transmitir uma live, e eu tive que me forçar a fazer um canal. E o Alberto já tinha surgido na minha vida aí, né, há um tempão, interagindo em vários grupos. Então é graças a ele que temos agora essa presença constante nessa plataforma proprietária. E nunca tive interesses econômicos ou próprio mesmo, ou de ser identificado com algo. E também eu considero esse projeto como uma coletividade. Então essa produção de encontros mesmo, dos interesses das próprias pessoas, é que constitui mais ou menos a caminhada atual do leitor subversivo, falando assim de forma mais generalista, sem estar em todos ou em tantos aspectos biográficos, né, dessa trajetória. Então isso é por aqui. Então, Ricardo, deseja falar agora? Eu estou aqui junto, né, com você já de um bom tempo, porque eu tenho uma ideia que nunca iremos a algum lugar se a gente não tiver renda, ou seja, se as pessoas não tiverem alguma coisa para poder consumir, sobreviver, seja como o Ludwig acabou de falar, né, num aspecto urbano, num aspecto mais de floresta. Se as pessoas não tiverem onde pescar, elas não vão poder comer peixe. No aspecto urbano, se as pessoas não têm onde trabalhar ou não têm nenhum tipo de renda, eles têm de cometer assaltos, muitas das vezes por sobrevivência, às vezes só por uma visão capitalista de assaltante também, porque assaltante também, não poucas vezes, ele é um acumulador. Então, desde o ano 2000, quando o SUS iniciou o cadastramento, eu iniciei uma proposta, eu construí um algoritmo que eu chamo o ENIB, que ele permitiria que a gente conseguisse individualizar as pessoas, ao invés de tratar todas elas como iguais, no sentido assim, é tudo povo, né?
Só que na hora que tem de atender lá para comida, tem de atender no SUS, tem de atender em algum lugar, a pessoa não é mais povo, ela é um indivíduo, ela é uma pessoa que precisa de um atendimento. Ou é mulher e precisa de uma cesariana, ou é um homem e precisa de exame de próstata, que seja. Então, eu construí um algoritmo e estou desde aquela época trabalhando em cima disso, tentando levar para frente. Muitas pessoas acham, que interessante, mas o apoio financeiro, ninguém aparece com ele. Eu voltei ao trabalho praticamente em 2012, quando eu fiz um concurso para a Prefeitura de Santos e passei na Prefeitura de Santos. Mas o meu cargo lá é técnico e é extremamente, assim, financeiramente baixo, vamos dizer assim. Tem gente que tem um cargo mais baixo que eu, mas alguns privilégios na Prefeitura oferecem para pessoas que têm um cargo mais baixo, promoções de acesso por questões políticas, né, que permite que eles tenham um ganho bem além do que eu tenho para sobreviver. Mas, de qualquer forma, eu me sinto satisfeito que eu estou numa situação privilegiada do que a maioria das pessoas, não da maioria das pessoas que são empregadas, mas da maioria das pessoas existentes no país. Porque da maioria das pessoas empregadas, eu acredito que muitas delas são funcionários públicos. E muitas delas têm rendimento extremamente vantajoso em relação à condição de vida brasileira. Não bastando isso, né, depois veio toda aquela história, de repente surgiu de novo o lugar comum do Suplicy, ficar falando do projeto de distribuição de renda, e que é bem interessante. Temos também algumas experiências no Brasil, como de Maricá e outras que têm surgido por aí, né, de ter uma moeda social virtual na coletividade, ou seja, na comunidade. Mas essa proposta esbarra num problema que é o mesmo que a gente vem sempre enfrentando. Ou os novos pobres, ou os novos ricos, ou os pobres de uma cidade rica que não são pobres mais. Mas nós temos no Brasil 5.570 municípios, sabe? A cidade que começou o projeto da Mumbuca, que se equipara de uma certa forma, não pelos fins, né, mas pelos meios ao projeto Moeda Social Virtual Bitbem, é uma comunidade que tem um orçamento de mais de 2 trilhões a mais que Santos, que tem 3 vezes mais a população de que Maricá. Então você distribui dinheiro, onde que você tem dinheiro sobrando que você não sabe nem onde que fazer, mas não deixa de ser uma atividade, vamos dizer, uma atitude importante e produtiva, porque muito mais tempo atrás nós tínhamos Triunfo no Rio Grande do Sul como a cidade que tinha a maior renda per capita por causa da refinaria que tinha por lá. Só que a cidade de Triunfo nunca fez nenhum projeto social, e sim aumentou os ganhos para os prefeitos, para os vereadores e para projetos muito pessoais, né? Nunca fez nenhum tipo de distribuição de renda. Então, a proposta que a gente tem feito é de construir uma intervenção social, como o Alberto se referiu inicialmente, de criar novas possibilidades, sabe? Se elas são utópicas ou não, se elas vão se realizar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não tem problema nenhum. E para que a gente pudesse chegar nisso, a minha ideia era que precisava de uma formalidade legal, porque se você, como indivíduo, já não é respeitado, completamente diferente das propostas que a gente procura fazer, ou seja, uma distribuição da renda nacional para os 203 milhões de brasileiros, não é para aqueles necessitados ou não. Mas tem já quem ganhe, tudo bem, quem já está ganhando, se ele ganhar 1.000 e vai ser distribuído 1.000 para todo mundo, ele não vai precisar ganhar mais nada, porque ele já está ganhando, vai ser substituído um por outro, entendeu? Não é uma questão de dar mais para quem já tem,
é de dar para quem não tem. Quem já tem vai ser descontado daquele valor de que quem não tem já ganhou. É um projeto que está lá no nosso site também, enib.com, está no nosso site que se chama economiaparticipativa.org, um monte dessas explicações, mas é muito difícil. Numa sociedade como a gente está vivendo, é impossível você ligar qualquer rede de TV aberta sem escutar 1 milhão de bobagens, 1 milhão de propagandas e você achar que você está num mundo civilizado. Você não está no mundo civilizado. Eu moro aqui em Santos, São Vicente, aqui na ilha de São Vicente, onde que tem as 2 cidades, e nós estamos com um problema aqui na ponta da praia, e discutindo isso, inclusive, na rede social, que foi discutido e feito um aprofundamento do canal de 10 metros que tinha para pegar navios maiores que deveriam ir para São Sebastião ou para outros portos que podem receber. Não, vamos abrir o canal de Santos, aprofundar o canal de Santos, não importa que o navio vá bater na balsa às vezes, que ele não consiga fazer a curva, porque é muito grande, é navio de 400 metros para entrar num canal que é extremamente curto, né? Mesma coisa que querer colocar um abacaxi num canal que a gente sabe que é para outras finalidades, né? Não funciona. E esta ação tem provocado uma erosão permanente da ponta da praia, onde que as marés têm atacado aquela borda e tem invadido parte da praia e produz consequências, sabe? A maré chega a ficar mais alta do que algumas regiões ali na ponta da praia que chegam a ser inundadas por água do mar. E corremos o risco aqui, como aconteceu lá em Maceió, de começar a haver um afundamento, porque as pessoas visando um lucro imediato, uma concentração que é o viés primário, vamos dizer, do capitalismo, concentrar tudo em algum lugar e concentrar renda na mão de poucos, está produzindo. Então, o meu esforço é nesse sentido de produzir uma aceitação de uma moeda social virtual que distribua renda para todos de uma forma igualitária, sabe? E quem já ganha será descontado, não vai ganhar aquele pouco e mais outro. Mas quem não ganha vai a partir do nascimento vai poder ganhar, e com o código que a gente propõe também, o ENIB, a gente consegue fazer esse planejamento. Quando a pessoa for a óbito, no mesmo dia, ele já vai poder estar sendo notificado no ambiente nacional que controla e não vai ficar pagando aposentadoria por 10 anos para uma pessoa que está morta. E mais, sabe, dependendo se a gente estabelecer uma distribuição de renda no Brasil igualitária e necessária e que dê a sobrevivência para todo mundo, nós não precisamos mais de aposentadoria, porque se a pessoa ao nascer até a morte ele vai estar recebendo um valor do Estado, ele não precisa mais se aposentar. E esse valor do Estado não é um bônus, sabe? O Ludwig poderia outras horas abordar. Tem alguém perguntando no chat qual é o site da Economia Participativa. Economia Participativa é economiaparticipativa.org, tudo junto, economiaparticipativa.org. Então, como o Ludwig fala, sabe? Na floresta, o peixe que tem no rio é para todos, não é para um só. Sabe, a renda que um país tem, toda a sua terra, toda sua produção anual, é para ser distribuída para todos, não é para ser distribuída só para funcionário público ou só para aposentado. Então, esta renda distribuída, sabe, se o rio é para todos pescarem, quando os índios os povos originários vão pescar, eles trazem o peixe para toda a tribo, eles não trazem só para a casa dele, entendeu? Quando você distribui a riqueza é distribuída. Isso aqui é o ponto principal e o meu esforço que eu estou fazendo lá. E para isso a gente está construindo as possibilidades, as redes, os sites e
e contando com o apoio e a solidariedade, de um jeito ou de outro, de todos. É isso aí, de uma forma geral. Obrigado. Então, vou tentar falar um pouco sobre o gap filosófico, né? Porque eu gostaria de fazer a distinção. Uma coisa é o canal Gap Filosófico, outra coisa é o coletivo Gap Fio, apesar de digamos assim, estarem presentes numa mesma dinâmica de interação. Porque o coletivo Gap Fio SUS, a gente sempre trabalhou, sempre não, né? Desde que a gente se conheceu, eu, Ludwig, Leitor, Ricardo, Igor, outras pessoas que já cooperaram, deixaram de cooperar, continuam cooperando. Tem um pessoal também de outras comunidades, que são outros coletivos também que a gente já trabalhou, que a galera do Genefio, a galera do Comitê Zero, e etc., que são trabalhos também independentes. Inclusive, se vocês tiverem interesse, podem consultar e pesquisar sobre o trabalho deles. E se quiserem saber, eu envio o link. Vocês entrando aí nas nossas comunidades, vocês podem ter acesso, porque uma das coisas que a gente visa não fomentar é esse sentido de competitividade fomentado pelo processo de subjetivação hegemonicamente neoliberal, né? Eu acho que é um dos problemas, inclusive, para a gente poder fomentar processos coletivos, né? Porque a gente sempre está, quando a gente está encerrado dentro dessas produções subjetivas, a gente sempre está permeado por um senso de competitividade abstrata, né? No sentido de que, olha, veja só como o trabalho dele está dando certo e o meu não está indo para frente, né? E isso gera uma série de problemas, isso gera uma série de impossibilidades de produzir um trabalho coletivo que seja efetivo e que gere esse sentido econômico, né? E quando eu falo de sentido econômico, não é no sentido meramente economicista, mas é no sentido de troca, né? De troca social, no sentido amplo, que possa estar para além das perspectivas capitalistas, né? Porque o capitalismo ele foi naturalizado, né? No sentido de praticamente uma autotradução do que significa economia, como se a economia se resumisse aos aspectos capitalistas. Isso é fruto de um longo processo histórico com vários aspectos e várias multifacetações que eu não vou explorar aqui, mas tendo em vista isso, né, a gente percebe que é muito difícil as pessoas se afastarem desse senso de competitividade, desse sentido de se sentirem deixadas para trás, que de certa forma é um sentimento que todos nós compartilhamos quando não estamos adequados a essa espécie de sentido político hegemônico que vislumbra uma espécie de encaixe, né? Ou você se encaixa nessa espécie de modulação produtivista do capitalismo, ou você está fora, você está à margem. Isso em todos os âmbitos. E aí uma das questões importantes que o Ludwig falou é o processo formativo desde a base. E se o Ludwig conseguir colocar isso em prática, é uma das questões que eu penso assim também muito fortemente, que é a questão do processo educacional desde da formação mais básica das crianças, né? Porque aqui dentro das academias, de um modo geral, se eu não me engano, só existe uma universidade no Brasil inteiro que ensina o contato com a linguagem tupi-guarani, né? Esse tipo de pergunta ela tinha que vir à tona, né? Por que o formato acadêmico, mesmo quando aborda questões supostamente anticoloniais, eu digo supostamente porque existe um senso de cooptação dentro da academia muito forte que utiliza esses determinados aspectos de abordagens de contestação epistemológica dentro do sentido de libertação colonial, né, dentro da academia, né, mesmo que seja por uma efetivação concreta dessas disciplinas, continua sobre uma espécie de efetivação espetacularizada, né? Enquanto a forma a academia permanecer a mesma, né, a disseminação desses saberes e conhecimentos ele não vai se concretizar no sentido de ruptura social para além desses moldes que se modulam, que se reinvestem dentro do modo geral para poder permanecer os mesmos, né? Eles não vão se tornar efetivos enquanto as modulações gerais sociais continuarem permeadas por uma espécie de específica de relação de poderes políticos ligadas às hegemonias pré-estabelecidas, seja no âmbito econômico, político, acadêmico, etc., né? Uma espécie de alienação, né, universalizada, digamos assim, como diria Debord, né? Então, a questão que se trata aqui, né, e muitas vezes a gente intuitivamente segue determinados caminhos sem muito saber porquê e nem como, né? Ele passa por essa espécie de sentimento de inadequação, né? Que não é simplesmente uma inadequação porque eu estaria, de certa forma, demandada por uma espécie de patologia de inadequação social.
é porque, de alguma forma, né, isso se aplicaria, de alguma maneira, creio eu, a invisibilidade produzida, de certa forma, propositadamente, né, referente aos povos originários, né, que ou você se adequa, ou você digamos assim, se dispõe a ser civilizado, ou você está fora da sociedade, você não pode ser incluso nela, né? Isso reflete em processos gerais de produção de uma certa subserviência universalizada e disseminada da nossa sociedade, que passa que é fomentada desde o processo formativo de base, né, que precisa ser quebrado na base, porque não adianta a gente ter acesso às mais complexas filosofias na academia, né, quando a gente não tem a capacidade de perceber as características colonizadoras desses saberes, dessas epistemologias, como é que elas nos formam, né, como é que elas nos moldam a produzir determinados comportamentos de segregação, entende? Então, não adianta falar de dialética, não adianta falar de uma série de complexidades conceituais quando eu trato de uma espécie de separação do conceito da realidade, isso já é uma espécie de alienação, né? E mesmo as contestações filosóficas desse tipo de concepção, né, por mais complexas que sejam, precisam ser investigadas no sentido de entender em que contexto histórico elas foram produzidas e não mediante um mero historicismo, tá? Porque a própria metodologia histórica acadêmica ela também é um problema, né? Porque ela acaba se tornando, digamos assim, hegemonicamente acadêmica. Eu digo, não é quando eu falo isso, não é uma contestação do método histórico acadêmico, né? Mas é a eleição de um método histórico sob certas égide acadêmicas que tendem a permanecer as mesmas, entendeu? É uma produção estanque de um tipo de conhecimento eleito que visa permanecer dos mesmos moldes, produzindo um certo sentido de historicismo, um certo sentido de metodologia científica, um certo sentido de diagnóstico social, um certo sentido de produção daquilo que se chama civilidade social, mediante aquilo que, de certa forma, atende a determinados parâmetros de adequação referente àquilo que é eleito como normatividade social, referente a um tipo de clínica que é produzida na nossa sociedade. São questões amplas, né? Há um tipo de produção de demanda acadêmica supostamente intelectual ao qual você tem que se adequar para poder ser reconhecido como, entre aspas, intelectual ou como professor. Entra uma questão que Leitor Subversivo falou, e eu acho que o Ludwig também falou, aí eu coloquei ironicamente aqui no chat, né? O que é ser professor? É ser validado por uma instituição para poder você ser professor? O que é de fato a atividade do professor? É aquele que detém todo o conhecimento do mundo, né? E perante os alunos, aqueles sem luz, né? Sem iluminação, sem conhecimento, despeja todo aquele saber estratificado, como se aquilo fosse uma espécie de revelação, digamos assim. Por mais que haja um certo sentido de mobilidade e existam ótimos professores dentro e fora da academia, eu acho que o papel do professor não é esse. O papel do professor é uma figura de afetação, entende? De condução de si e condução da sua própria afetação em relação ao outro, porque o aprendizado ele tem que ser mútuo, né? E uma das questões de que a gente fomentou aqui, desde que eu abri esse canal e posteriormente quando a gente foi desenvolvendo os grupos de estudos, foi nunca ter um papel centralizador no qual existe uma figura que conduz e tudo sabe, né? E as outras pessoas que precisam, digamos assim, ouvir, apesar de que ouvir é muito interessante, sabe? Principalmente quando você tem a oportunidade, e algumas pessoas não sabem fazer essa leitura, de ouvir pessoas das abordagens indígenas com toda a sua carga ancestral. Ouvir às vezes é muito interessante, né? Mas é preciso saber ouvir, é preciso também saber fazer as trocas, né? De relações e de posições afetivas e as trocas de palavras no sentido concreto, né? Saber ouvir é muito interessante, por mais que às vezes em certos ambientes a gente precise conduzir algumas questões por uma questão de iniciativa, nada mais do que isso, né? Para poder fazer com que os sentidos afetivos se conduzam em parâmetros mais variados, né? Mas a questão, desde quando eu abri esse canal aqui, o Debate Filosófico, ele teve um intuito de inquietação por uma série de questões, né? No meio de uma pandemia, que há pouco tempo concluído o curso de filosofia, por uma série de problemas de caminhadas que não vem ao caso falar, mas se vocês se interessarem, podem me perguntar posteriormente, que um dia, quem sabe, eu falo sobre isso. Um dia eu faço um vídeo só para falar sobre isso, né? Quem sabe.
São muitas histórias, muitos problemas políticos na caminhada acadêmica que só, digamos, não que seja uma coisa isolada da minha pessoa, é uma questão que é generalizada, mas eu só posso falar das minhas experiências pessoais, né? Nesse sentido, que surge dessa inquietação, acabado de concluir o curso, não tem localização mercadológica, né? Não tem um acesso imediato a poder exercer esse papel de um professor de filosofia na sociedade, porque você só é professor se você se encaixar nos moldes hegemônicos da sociedade, nunca se disputar. Mesmo por muitas vezes substituindo um professor que mal dava aula no ensino médio, né, na época do estágio. Um dia quando você for professor, não, meu amigo, eu já sou professor. Porque ser professor não se resume a ocupar um lugar, um cargo no Estado, né, pré-estabelecido, como alguém que ocupa um determinado lugar, né, validado por essa sociedade altamente problemática em vários aspectos, né? Ser professor não é isso, né? O leitor subversivo já exerceu e exerce esse papel de mediador, né, muito melhor do que muitos professores que estão ligados em determinadas instituições. Isso, de certa forma, é um comunicado e é uma palavra de protesto referente a posições extremamente excludentes que a própria academia, por mais pontos positivos que ela tenha, ela os tem, né, continua reproduzindo por uma questão de costume, por uma questão de subjetivação dos professores. Por mais, digamos assim, por mais qualificados que sejam, eu conheço alguns professores qualificados e que devo algumas coisas a eles, mas nem por conta disso eu vou me calar referente a certas questões que precisam ser explicitadas, né? Achem bom ou achem ruim, eu preciso falar. E querendo ou não, por mais plataformizada que seja o acesso a essa rede proprietária aqui, né? Pelo menos uma pseudo-liberdade a gente tem, né? De tornar a nossa palavra de protesto um produto nas mãos deles, né? Então, pelo menos eu posso, de alguma maneira, colocar alguns pingos no is. E não é uma questão de eu me sentir maior ou menor que ninguém, é justamente o sentido contrário, né? De desestabilizar esses muros, essas relações alienadas, né? Do dentro e do fora da academia. E por muitas vezes que um processo formativo é interessante, mas a condução política desses processos formativos que demandam determinados problemas, inclusive educacionais, na formação dos próprios professores. E quando eu falo de professores, eu não falo só dos professores do ensino médio, não. Eu falo dos professores do ensino médio, do ensino superior, né? E uma série de questões que continuam reproduzindo a alienação civilizatória. No maior sentido de que existe uma separação em várias camadas, dentro de uma série de produções acadêmicas, dentro de uma série de reverberações práticas políticas e divisões disciplinares que englobam também a questão de classe, mas não só, né? Que atende a determinados interesses, né? E visa manter uma certa estabilidade mediante um sistema que é totalmente involúvel, que é o sistema capitalista, né? Que tende a sua autodissolução. Então, para fazer com que essa égide, essa plataforma capitalista, ela tenha a sua maior durabilidade, é preciso reinvestir na própria potencialidade de dissolução e readaptação do capitalismo em suas várias camadas, né, para fazer com que essa espécie de relação específica do qual os próprios capitalistas sofrem de um certo aprisionamento, né, ela possa se tornar durável, né, porque existe um aprisionamento à produção de lucro, um aprisionamento à produção dessa estabilidade e sobreposição social, do qual os próprios capitalistas, eles são, entre aspas, né, vítimas dele, né? Mas muito mais sofrem aqueles que não possuem nenhum tipo de perspectiva econômica social dentro dessa lógica. Então, o canal, ele surge desse tipo de inquietação, sabe? No meio de uma pandemia, acabaram de ser formado em filosofia. Qual a perspectiva que tem um professor de filosofia no Brasil, por mais competente, interessado, esforçado que seja? Nenhum, é zero. Se você fosse pautar pela perspectiva da produtividade, do retorno financeiro, vai fazer outra coisa, vai se tornar coach, sei lá, vai vender o jogo do tigrinho ou algo do tipo. Porque a questão não é essa. A questão, e com o lema do coletivo que eu escolhi, né, de certa forma, que é a filosofia como uma maneira de viver, envolve justamente isso. Não entender a filosofia como uma mera abstração, mas como produção de realidade. E toda a filosofia é uma espécie de produção de realidade.
né? Dentro do sentido mais abrangente do termo, entende? O discurso não é só discurso, né? Ele produz uma determinada materialidade, né? Ele se apregua dentro de determinadas concepções sociais. Ele chega a se naturalizar. Isso dentro de várias concepções epistemológicas, sejam elas científicas ou meramente, ironicamente, filosóficas, né? O próprio método científico ele exige uma mobilidade e incompatibilidade referente à própria, entre aspas, realidade da natureza, que é muito mais móvel do que a gente é capaz de presumir, entende? Então, o canal surge dessas inquietações, né? Inquietação de alguém que se sentia isolado, né? Por conta de, por muitas vezes, não compactuar. Não vou dizer que eu sou completamente aquém das compactuações abstratas da nossa sociedade. Vez ou outra a gente pega aqui e ali na esquina, por uma série de produções desejantes que nos afetam, né? Mas que a gente tenta evitar e tenta trazer a vida, né, de um modo geral, para além dessas determinações que sejam economicistas ou por uma espécie digamos assim, de auto-reconhecimento, de um reconhecimento que se hegemonize na sociedade por uma questão de localização acadêmica, né, por conta de títulos acadêmicos, por conta de um sucesso ligado a um retorno financeiro. Que a gente quer ter qualidade de vida e ter a capacidade de construir essa qualidade de vida para além daquilo que nos é imputado. Eu acho que todo mundo tem isso aqui em comum. Ludwig, leitor subversivo. A gente quer ter o direito de viver dignamente, de acordo com aquilo que nós elegemos coletivamente e subjetivamente como ter uma qualidade de vida, ter a capacidade de viver de fato e não ficar a vida inteira sendo escravizado por uma série de conjecturas normatizadoras, colonizadoras da nossa subjetividade e da nossa coletividade. Então, isso envolve um constante atrito com as institucionalidades estabelecidas. Felizmente ou infelizmente, não sei, o próprio projeto do Ricardo, que é uma proposta de economia participativa, ele passa por esse crivo. Por que aqui a gente ainda não conseguiu viabilizar, digamos assim, essa reelaboração de um sentido econômico dentro de uma outra égide econômica que possa se restabelecer por outros parâmetros que não sejam os capitalistas, porque a gente está dentro do sistema capitalista. Eu já disse a Ricardo isso várias vezes. Como a gente vai esperar de uma sociedade capitalista que viabilize um projeto econômico que não seja aos moldes capitalistas, né? Eu sei que acontece em vários casos, tem vários casos de moeda social virtual no Brasil, etc., mas em lugares bem específicos, né? Lugares bem delimitados, que ocorrem dentro de uma espécie de isolamento econômico, onde só pode ocorrer dentro dessas comunidades, né? E aí viabilizar isso dentro de uma ambiência virtual que pode viralizar aí a nível de um descontrole dessa questão, é complicado de a gente querer que, digamos assim, determinadas financeiras que se pautam pelos moldes capitalistas viabilizem esse tipo de questão, mas a gente não quer dizer que a gente vai desistir, né? E de fato, a relação com as institucionalidades estabelecidas precisa ser uma relação móvel, de contestação e adaptação em um certo sentido, mas sem se vender, tá? Então, o canal ele surge mediante todas essas inquietações que são filosóficas, econômicas, políticas, psicológicas, que tem a ver com a questão da saúde, tem que ter a ver com a questão da clínica dentro do sentido social amplo, né? E de certa forma, a gente foi encontrando pessoas que, de certa maneira, também estavam embebidas desse processo, né? De contestar os processos educacionais e de estudo, né? O que é que impede a pessoa de abrir um livro e estudar, né? Isso depende de um processo formativo acadêmico, às vezes sim, porque a academia durante muito tempo foi uma cerceadora de conhecimento, né? E determinados métodos ficaram, digamos assim, restritos à academia por saber que era isso que tornava a academia exclusiva, né? Mas isso cada vez mais vem sendo destituído, né? Então a gente tem que fazer o papel, de certa forma, de roubar esses conhecimentos e disseminar. E também, de certa forma, esse é o intuito do nosso canal e dos nossos projetos do modo geral. Fazer com que a população, do modo geral, tenha acesso a esses conhecimentos. Que a população, de modo geral, tenha a possibilidade de trabalhá-los e se inserir neles, né? E modulá-los, e modificá-los, né? E colocar a mão em tudo isso, né? Mediante tudo que a gente tiver a possibilidade. Então, o canal Gap Filosófico é um canal de aprofundamento filosófico dentro do sentido material e radical de contestação em todas essas reverberações, né? Criar um ambiente
pelo qual você tem a capacidade de errar e aprender e entender que o erro também é um processo de, digamos assim, de produção de conhecimento também. Entende? Então, eu espero que a questão da viabilidade econômica, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? A gente, por muitas vezes, precisa de grana, né? De estar dentro da sociedade capitalista, mas isso não quer dizer que a gente esse seja o nosso maior intuito, que seja produzir conteúdo para, de certa forma, exclusivamente monetizar os canais, até porque é bem complicado monetizar o canal aqui. Inclusive, o nosso canal já tem quase 4 mil inscritos, e não está nem perto de monetizar, porque existe um certo sentido de produtividade que esteja alinhado com certas questões que o YouTube joga para você, porque você tem que falar, ou seja, farofa da GQ, coisas do tipo, né? Você tem que estar falando sobre o que está no hype no momento para poder você viralizar, e você tem que ficar obcecado por isso, e não é o nosso intuito aqui. Nosso intuito é produzir aquilo que a gente acha interessante para o nosso público, que seja disseminado e decidido coletivamente, que interesse ao pessoal da comunidade de fora, independentemente de um sentido mercadológico que nos é imputado pelo YouTube, apesar de que ele o tempo todo não está incitando a fazer isso, né? Então, eu poderia falar uma série de outras questões sobre as relações do canal, sobre as pessoas que passaram por aqui, agradecer algumas pessoas que passaram por aqui, e etc. Mas aí eu citaria o nome de algumas pessoas e esqueceria de outras. Mas uma das pessoas que eu gostaria de agradecer, talvez, né, por em algum momento ter acreditado nesse processo e ter estado alinhado aqui, foi o Sérgio, né? O Sérgio do Grupo de Estudos Nietzsche também. Outras pessoas passaram por aqui, de modo geral, né? Apoiaram, acreditaram, sentiram a seriedade do nosso engajamento aqui nesse processo, entenderam que a gente não estava meramente delirando, que isso aqui era uma brincadeira. Agradecer mesmo quem discordou e quem não entendeu, né? Porque também a gente não pode obrigar que as pessoas compreendam determinadas questões. Isso passa por uma espécie de entendimento político mais complexo, né? De entender que o nosso processo de engajamento político ele passa por uma espécie de digamos assim, de impotência às vezes, né? A gente não pode estar querendo conduzir as pessoas, entende? Então passa muito mais por uma questão de compreender as outras realidades, entender como é que a gente pode agir dentro dessas limitações, sabe? Então é isso. Aí eu falei um pouco sobre a trajetória, eu não falei especificamente sobre o canal, mas aí eu passo aqui a palavra para quem quiser aí fazer alguma pergunta, alguma colocação final, né? Porque a gente já passou de 1 hora de reunião. Essa reunião era mais para expor os nossos intuitos aqui dentro do coletivo, para quem não conhece a gente ainda passar a conhecer, né? E trocar algumas ideias sobre. Tá muito vento. Vento aqui? Terminando, só para lembrar que o objetivo também, né? Minha participação aqui é para acreditar, eu acredito no que eu venho tentando propagar, né? Que seja toda forma de disrupção, seja ela a sedição, o motim, a conspiração, a revolta e a revolução, e como a gente não tem uma lógica comercial, a gente não pretende ser uma imposição do que seja qualquer uma dessas coisas, mas que sejamos de ponto de comunicação para todos aqueles que já estejam agindo ou pensando sobre essas coisas e que podemos evidenciar, né? Mesmo que haja que não, essas diferenças, né? No ponto aqui, eu vou continuar com esse projeto com a intenção de levar esse mundo à destruição, esse mundo presente. Ludwig. Ludwig acho que deu uma saidinha.
Enquanto o Ludwig não volta, eu peço que vocês, mais uma vez, que estão assistindo isso agora, ou que vão assistir posteriormente, se inscrevam aí no canal Abiala 345, se inscrevam no canal do Leitor Subversivo, se inscrevam aí no canal Gap Filosófico, procurem as nossas redes aí que você vai poder ter acesso a tudo que foi falado aqui, ou a outros coletivos também. Uma coisa importante de falar é que o nosso coletivo, ele, por mais que a gente seja insignificante, a gente também visa visibilizar o trabalho de outras pessoas, sem necessariamente você precisar fazer parte do coletivo. Não, simplesmente você quer entrar na comunidade, divulgar o seu trabalho, quer divulgar aqui no canal do YouTube, quer fazer uma live aqui conosco para visibilizar o seu trabalho, está começando o canal do YouTube, quer fazer uma live para expor o seu trabalho, tendo você formação ou não, é só entrar em contato conosco, seja na caixa de mensagens ou nos links disponibilizados aí no chat ao vivo ou na descrição dos vídeos, seja no canal Gap Filosófico, Leitor Subversivo, na Biayala, onde quer que seja, entendeu? Tem os nossos links aí das comunidades no WhatsApp, você pode entrar também, tem os grupos de estudos que normalmente estão pausados por conta de uma série de questões, demandas acadêmicas, né? A gente tem feito bastante coisa esse ano e tem bastante coisa para fazer ano que vem também, né? Mas aí tem todo um ordenamento que eu estou organizando ali nos grupos para poder, de certa maneira, deixar mais claro para vocês que grupos estão em atividade e etc. Tem uma cartilhazinha que eu fiz ali, coloquei lá nos grupos do WhatsApp para vocês entenderem como é que está funcionando isso. Aí no momento tem 3 comunidades gerais do GapFil e mais outras comunidades de projetos ligados, né, ao projeto do GapFil, como por exemplo a comunidade do Economia Participativa, no qual vocês podem interagir diretamente conosco, saber um pouco mais, se quiserem apoiar. Se você é algum capitalista, né, que de repente se sinta tocado, ou é um capitalista que de repente se tornou anticapitalista e deseja financiar um processo coletivo que precisa veementemente de uma grana para melhorar nossos equipamentos, para distribuir essa grana aí no coletivo, viabilizar nossos processos econômicos, investir em uma série de questões que a gente precisa constantemente, estamos abertos a receber investimentos, é claro, né, utilizar o capital para poder irromper as próprias modulações hegemônicas do capitalismo, né? Então, a gente precisa desse apoio, se você tivesse interesse, é só entrar em contato conosco, né? E é isso, né? Tem as nossas outras redes também, tem o Instagram do Leitor Subversivo, tem o Instagram do Gap Filosófico, tem o Instagram do Ludwig, depois eu vou colocar tudo aí na descrição do vídeo, tá? Vocês me mandem, tem o site de Economia Participativa, uma das pessoas já perguntaram aí, mas sempre estou colocando aí nos links das comunidades, já vou colocar na descrição também. E tudo isso tem um intuito integrador, né? A gente tenta integrar as ideias, mas potencialmente disruptivas de cada grupo, né? Por exemplo, a concepção de economia participativa do Ricardo, né? Os campos de atuação do Ludwig, os campos de atuação do Leitor Subversivo, a dinâmica e a forma de operar do canal Gap Filosófico, integrando isso numa espécie de potencialidade onde cada um atua nas suas especificidades, né? Inclusive o Ludwig falou, o Ludwig faz muito trabalho de campo, porque ele consegue fazer esse trabalho de campo. Eu já não consigo, porque eu não consigo esse tipo de apoio, mas ele consegue. Então, onde eu não consigo chegar, o Ludwig chega. E nós chegamos juntos lá. Eu já até falei pra ele isso, cara, eu me sinto aí com você, né? Você estando aí, o Ludwig foi a Brasília, foi lá no assentamento Pé Corral, correu lá na Bessussan e etc. E aí a gente produz esses vídeos em conjunto. Então, ele estando lá, eu tô lá, né? Então, onde o Ludwig não chega, eu chego, onde eu não chego, o Ludwig chega e nós chegamos juntos. Entendeu? Eu acho que é assim que a gente progride, é assim que se produz um processo coletivo. Entendeu? Ludwig, quer dar uma palavra aí para encerrar? Beleza, sim, eu queria falar aqui, bem parabolicamente, sobre 3 fatos, né, importantes que foram colocados aqui, né, e uma delas é justamente a questão financeira, que não tem nada a ver com ganhos pessoais, mas para manter o próprio canal e justamente linkar isso com a necessidade de estar em lugares, né, específicos, né, e
tentar mostrar para as pessoas o que de fato está acontecendo muito além das próprias redes sociais e de toda a questão maqueteira que tem hoje, esse modelo de comunicação atual que existe, né? Porque a comunicação se transformou numa mercadoria também, como então, o que eles têm para oferecer, inclusive as mídias progressistas, é mais bem uma mercadoria mesmo. E a gente não está oferecendo mercadorias, né? A gente está oferecendo conhecimento, a gente está oferecendo vislumbre, a gente está oferecendo elucidação dos fatos, a gente faz análise e exame sobre textos e fazendo que esses textos dialoguem com a realidade empírica. Então, as falas aqui da maioria tratam sobre isso, né? E cada um está fazendo do jeito que sente e que sabe fazer, né? Então, todas as frentes elas são desejadas, são legitimadas pelas próprias pessoas que fazem que a comunicação não se torne um objeto de fetiche, de mercadoria. Por sua vez, né, tem a questão das necessidades, que a gente queira ou não queira, a gente está dentro ainda desse modelo capitalista. Por mais que se diga que o capitalismo está em crise, que o capitalismo é isso, que o capitalismo é o outro, né? O capitalismo está aí. Se eu aqui eu não arranjo um dinheiro para comprar um outro celular, não tenho mais celular. E para ter contato com o mundo, eu preciso de quê? Eu preciso de um celular. Ou seja, ao mesmo tempo, é o próprio capitalismo que te dá algo que parece que te dá uma certa liberdade, emancipação ou amplitude na dimensão que a gente transita nesse mundo enquanto seres vivos e sociais, né? Som politicon, né? A gente tem que estar ali, né? A gente não tem como não estar, né? A gente já está estando, né? Então esse capitalismo está aí e, portanto, a gente precisa sobreviver, mesmo que nas bordas. E nessa sobrevivência estão aqui, estão as tecnologias. E o problema não são as tecnologias, o problema é a ideologia na qual se sustenta esse modo de produção e distribuição das tecnologias. Tecnologia deveria ser para todo mundo a mesma coisa, ou seja, todo mundo ter acesso a ele para certos usos e com uma certa compreensão de que significa utilizar, por exemplo, a própria web. E as pessoas não são educadas para utilizar a web, elas são utilizadas, as pessoas, nós estamos aí. E a gente vê que através dos algoritmos, quais são os algoritmos que impulsionam? Aqueles que geram mais mercadoria ainda, mesmo que virtual. É mais mercadoria, tenta produzir mais mercadorias. E os nossos algoritmos não. A gente faz um contrapelo a todo o discurso hegemônico que existe, seja de esquerda, de direita, progressista, conservador, liberal, social-democrata, cristão, ou não, seja ateu, pega para todo mundo igual. E aí a gente como que faz? A gente faz o contrapelo. Agora a gente precisa sobreviver. Para quê? Para esse contrapelo, esse contraforte chega a cada vez mais pessoas, né? E uma coisa interessante que o Alberto trouxe num dado momento, né, é que a gente mesmo, quem está dentro da academia, está de fora da academia. E se a academia não é aquilo que avalia e diz, né, esse é o discurso situacional do locus enunciatione que a pessoa tem, porque está falando desde dentro da academia, é o meu lugar, né? E aqui, desde aqui o poço. Aqui já faz um contrapelo, porque a pessoa, mesmo fazendo parte da academia, mas ela está fazendo uma leitura que não é a leitura que a academia vai avaliar e vai dar seu aval, digamos, positivo para que esse discurso, digamos assim, vaze para as pessoas, né? Derrame em cima das pessoas, porque as pessoas estão precisando de conhecimento, as pessoas não têm conhecimento. Informação menos. Comunicação, aquilo que eu já falei.
Então, nós temos esses 3 pilares fundamentais, mas que precisam ser sustentados, digamos assim, por alguma emancipação financeira no sentido de compartilhamento. Aquilo que falou o Ricardo é muito dos povos originários, mas não é dos povos originários apenas. Deveria ser da humanidade, tudo deveria ser compartilhado. Ou seja, se eu tenho 5 quilos de arroz e o vizinho não tem 1 grão, eu tenho que dar pelo menos um terço ou um quarto disso para fazer o meu papel de compartilhador daqueles produtos que eu tenho em excedente. Nas nossas sociedades não existe isso. Ninguém compartilha nada, se compartilha virtualmente. Mas pouco que se compartilha. E a gente está fazendo também esse trabalho de compartilhamento, independente se vai dar dinheiro, se não dá. Se... Eu tenho sido criticado, por exemplo, inclusive até em grupos indígenas, porque eu penso Pix. Aí eu falo o seguinte, beleza, mas que tem alguma lei que me proíba? Não, eu estou pedindo um Pix e ele é voluntário. Agora, não pode cair no erro de, por exemplo, fazer o tempo todo essa promoção de Pix. Preciso de um Pix, preciso de... E se ela vai, tem que ir com algum conteúdo. Eu penso Pix toda vez que estou fazendo um vídeo novo. Nós estamos pedindo Pix por 2 ou 3 vídeos já liquidificados. É justo, é o normal. E é voluntário, ninguém é obrigado a nada. Quem quiser, por isso o termo contribuições, para contribuir. A contribuição ela é livre, ela não tem uma medida. Então, quem vai obter o mesmo conhecimento, ninguém vai cobrar essas pessoas, né? Mas a gente tem que pensar nesses 2 lados para nós, inclusive, já em 2024, consolidar o nosso projeto. Esse projeto em comunidade, né? E eu tenho uma comunidade vem bem aqui, porque somos de diferentes linhas, mas a gente vai numa direção de que a gente está nesse contrapelo, a gente está nesse contraforte. A gente quer fazer esse movimento contra-colonial de fato, prático. E já na comunicação, que o que mais precisa é na área de comunicação. Porque vocês veem aí as redes sociais, Fla-Flu, não saem disso. Não saem disso, é Fla ou Flu? Não, é Flu, se não é Flu, é Fla. No futebol, na política e até mesmo dentro das relações humanas. É uma competência o tempo todo, as pessoas competindo, né? Uma neurose, uma histeria tenebrosa, né? E a gente também não tem de fazer isso, a gente não faz. Então isso é mais um ganho. E quanto mais isso a gente for comunicando para as pessoas, olha, nós temos um grupo, nós temos canais assim, assado, pá. Olha, que legal. Vai ter muita gente que vai aderir, porque cada vez mais pessoas estão pouco a pouco abrindo sua consciência em relação ao que está acontecendo de fato, não tanto somente no aspecto político ou espiritual também, né, senão dentro do campo intelectivo, né? As pessoas precisam ter essa comunicação, precisam ter esse conhecimento, né? Precisam precisamos fazer, né? Precisamos, né? Todos nós fazer esse movimento, cada um com aquilo que possa justamente contribuir, né? E a parte e a materialidade tem de vir pelo próprio processo da dinâmica e do movimento que nós tenhamos, ou seja, sair do mero projeto para já ser uma realidade. Aliás, nós trabalhamos muito com a prática primeiro. A prática nos dá a teoria. Então, eu mesmo quando eu comecei o canal, eu nem imaginaria que iria ter quase 500 inscritos. Para mim era uma brincadeira, e hoje eu vejo isso e estou levando mais a sério, e a gente vai se aperfeiçoando mais. A gente tem que estudar sempre, a gente não pode parar de estudar, né? Estudar bastante, né, as técnicas para a gente poder se defender, né, e fazer o contrapelo de modo, né, esse contraforte, né, comunicacional, de conhecimento e tal, fazer mais que chegue a mais pessoas, né? Esse que é o interesse, e não é chegar a mais pessoas no sentido de quantidade. Isso, por exemplo, para nós não existe. A gente vê uma árvore cheia de mangas, a gente não está vendo quanto que a gente vai lucrar com essa mangueira carregada de mangas, né?
Não, a gente pega 2, 3 e sabe que até os pássaros comem e quem chegar lá na aldeia, todo mundo vai comer. Então não tem a quantidade, existe só a qualidade, a propriedade mesma da manga, que é algo comestível, um fruto que é a natureza que dá, e todo mundo tem direito a comer dessa manga, dessa mangueira, né? Pegar o fruto, né? Então esse é o nosso pensamento também, né? Então a gente não está querendo trazer pessoas para dizer, porque temos 2 milhões de seguidores, isso é coaching, é fama, é trolls, são robôs, toda essa arsenal de acessórios que a tecnologia também oferece, né? Então vou parar por aqui que eu mais ou menos penso sobre todas essas falas que vocês tiveram, e eu agradeço também desde já, né? E agora eu tenho que correr realmente também para conseguir um outro celular mesmo, porque eu preciso de um celular para gravar. Então agora eu tenho que entrar em campanha aí e vai me atrasar várias coisas também, inclusive a viagem para o Recife, né? E é isso, pessoal. Valeu, Ludwig. Rapidinho, antes de eu passar a palavra para o Ricardo, que eu acho que ele vai querer dar uma palavra final. Acho que justamente essa questão, né, destacar que, por exemplo, às vezes eu escuto o seguinte, nossa, cara, seu canal é muito legal, mas tem só 3 mil inscritos, eu deveria ter muito mais. Eu assim, cara, assim, beleza, assim, pra mim as proporções, como o Ludwig falou, no começo, quando eu fiz esse canal, foi mais uma questão de ter um desabafo, né, porque eu estava sufocando ali com uma série de demandas suprimidas, no sentido psicológico, educacional, profissional e etc. E eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa que fosse, né, para, de certa maneira, extravasar, digamos assim, né? E aí, aos poucos, foram surgindo algumas cooperações, a gente foi caminhando sempre o processo coletivo, essa abertura de entender que o compartilhamento é que eleva as relações entre pessoas, entre sociedade, né? E que foi me proporcionando a oportunidade de me relacionar, de aprender com muita gente que passou, que está aqui ainda presente, né? Que esteve presente, e Ítalo também, outra pessoa que eu gostaria de agradecer, de que a gente faz aqui as reflexões epistemológicas sobre filosofia, sobre psicologia, perdão, e tantas outras demandas que me chegaram, né, através do canal, através do trabalho, que nunca teve esse intuito de, digamos assim, de retorno financeiro, até por vezes quando algumas pessoas vieram e vêm me procurar para algum tipo de orientação, né? Eu queria uma orientação para fazer um projeto de mestrado ou algo do tipo, e me perguntam sobre valores, eu não sei dizer, porque a minha cabeça não funciona dessa maneira. Eu faço assim, me paga o quanto você acha que vale o meu esforço. Porque a gente também não pode cair na falácia do comunista de iPhone, de achar que, por exemplo, como você falou aí, eu coloco o Pix na descrição do meu canal e sou criticado por isso. Pera lá, uma coisa é você não ser, digamos assim, cooptado ideologicamente pelos intuitos lucrativos do capitalismo. Outra coisa é você ter que definhar e abrir mão da sua subsistência mínima em nome de uma espécie de puritanismo franciscano abstrato, entende? Então, se as condições materiais pelas quais nós precisamos manter uma subsistência mínima são pautadas pelo capitalismo, a gente precisa dessas condições de subsistência mínima. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundir alhos com bugalhos, né? Agora também, né, muitas vezes entrar numa lógica de, digamos assim, dependência emocional por uma não realização de ascendência capitalista e tornar essa necessidade uma espécie de dependência, uma espécie de dependência existencial também é problemática. Isso se relaciona justamente com o que o Diego falou, né, no sentido de você coloca sempre a questão financeira na frente do trabalho que você está fazendo, né? Lógico que a gente precisa, seria ideal que a gente pudesse sobreviver, digamos assim, dessas relações, é isso que a gente está buscando, de certa forma, mas não como objetivo principal, entendeu? A gente visa, na verdade, o objetivo principal é subverter essa lógica econômica para que a gente não precise, um dia, quem sabe,
as pessoas que virem posteriores a nós não precisam estar passando por esse tipo de questão. Que todo mundo tenha acesso compartilhado a tudo. Lógico que dentro de certos níveis, isso não pode ser realizado de maneira perfeita, né? Não é a questão da perfeição, mas é a questão de colocar o pensar na necessidade material do outro, e existencial e espiritual, né, que compõe todas essas questões, também como um horizonte nas nossas vidas, né? Não se deixar atomizar demais, né? Lógico que eu entendo que é sempre um jogo de dissolução entre individualidade e objetividade social, né? É preciso sempre existir uma troca. Tem momentos que eu preciso, digamos assim, entre aspas, me ensimesmar para refletir melhor, mas eu não posso ficar, digamos assim, encerrado nisso, né? E é esse o desafio, né? Que a gente precisa enfrentar constantemente, inclusive dentro dos processos coletivos, porque às vezes certos processos coletivos se tornam arbitrários também, por conta de uma espécie de modulação estrutural hegemônica que se impõe e esmaga processos coletivos mais legítimos, né? Mais abrangentes, mais coletivos de fato, né? Então, a coletividade ela também pode se tornar, em certa medida, autoritária quando ela se estrutura dentro de um modus operandi maquinal específico, principalmente quando ela tenta simular as instituições hegemônicas, quando ela se pauta em questões já excludentes. Isso engloba uma série de questões filosóficas, políticas, educacionais, formativas, subjetivas, psicológicas, que precisam ser observadas, né? Então, não basta juntar um monte de gente no mesmo local para dizer que é um processo coletivo. É isso que eu quero dizer. Tem que estar atento às demandas de cada um, tem que estar atento ao que está ocorrendo com as pessoas em particular, mas nunca particularizando as questões, né? Tentando entender como isso pode servir a um processo de saúde geral. Lógico que a saúde geral ela nunca vai ser possível de ser alcançada de maneira plena, mas esse é o horizonte que precisa ser buscado, né? É um ambiente que seja o mais saudável possível em todas as suas frentes, né, dentro desse tipo de compartilhamento. Aí eu passo a palavra para o Ricardo e depois a gente pode encerrar aí a nossa comunicação. Antes de passar a palavra mais uma vez, se inscrevam no canal Abiala 3.5, no canal do Leitor Subversivo, no canal Orientações Filosóficas do Igor, que não pôde estar presente aqui, né, e nos procurem nas redes aí, no canal principal do Gap Filosófico, tem os links todos na descrição, e através desses links vocês podem chegar aos outros canais também e aos outros veículos. É isso. Vai, Ricardo. Bom, quero só agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui o esforço aqui de um grupo, enquanto tem tantos outros grupos fazendo desesforços, né, no cenário nacional, e querem saber alguma coisa mais sobre o que é o ENIB, o que é o E-Moeda, é só googar, que nem diz o outro. Procura no Google, que o Alberto e o grupo têm feito bastante essa divulgação, e eu tenho tentado, dentro das minhas possibilidades, né, dar assim um panorama geral, e tenho tentado conquistar com que essas alternativas e essas transformações produzam, como diz o Alberto desde o início que a gente começou o trabalho, produz uma intervenção social que modifique um pouco esse padrão de comportamento que nós temos. É só isso aí. Muito obrigado e uma boa tarde e um bom ano novo. É isso. Boas festas para todos aí e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a revolta esteja em seu coração. Olá pessoal, nós do Coletivo Gapfio passamos para desejar boas festas de fim de ano. Pedimos que se inscrevam nos canais do YouTube Abia e Ala, Orientações Filosóficas, pessoal. Leitor Subversivo e Gap Filosófico. Esta mensagem é um oferecimento Economia Participativa e Bit em Moeda Social Virtual do Brasil. Fiquem atentos aos recados da nossa comunidade e nos acompanhem nas outras plataformas e redes sociais como Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, Twitter. Todos os links estão no canal principal do Gap Filosófico na aba Links Anexados.
considerem tornar-se membros do canal e apoiar nosso coletivo como um todo. Acompanhem a dinâmica dos nossos grupos de estudos que estão sendo constantemente atualizados. Nosso lema é filosofia como uma maneira de viver.